Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, né? Essa é a abertura do nosso Alcar. A gente vai chamar agora para fazer parte da nossa mesa, já para acelerar, a Ana Cristina Ferraz Mussi, que ela é a presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores de História da Mídia, Alcar. Seja bem-vinda, professora Cristina. Já estamos ao vivo, tá? Com o pessoal nos assistindo. Vamos chamar agora o diretor regional norte da Alcar, o professor Luiz Munaro, né? O coordenador-geral do sexto Encontro Regional Norte, que é o professor e o meu orientador, com muito orgulho, Gilson Porto. Seja bem-vindo, professor Gilson. Boa noite. E também o nosso convidado mais do que especial, né, o professor Maurício Costa, da UFPA, que vai falar sobre a comunicação e a historicidade das crises, né, professor? Seja bem-vindo. Obrigado. Eu queria repassar a palavra para a professora Cristina Ferraz, que é a presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores de História da Mídia, ALCAR, para fazer uso da palavra. Professora, fique à vontade. Boa noite a todas e todos que estão nesse momento reunidos para assistir essa abertura tão importante de um evento que a gente está fazendo com muito carinho, em situações muito excepcionais, porque, como vocês sabem, a gente, em momentos de pandemia, tudo muitas vezes fica muito mais difícil para ser feito, porque a gente precisa muito desse espírito de colaboração, de generosidade, de persistência, que eu pude contar com o presidente da ALCAR, falando aqui de Juiz de Fora, Zona da Mata Mineira, em Minas Gerais. Eu pude contar assim com essa perseverança, com essa vontade de fazer esse evento, que contaminou aí de uma forma positiva, né, o Luiz Munaro, que é o nosso coordenador regional norte, uma pessoa com quem eu sempre tive uma excelente relação e é um batalhador, porque acreditou. Gilson Porto, não tenho como lhe agradecer a vontade, a organização, o espírito de grupo. Eu acho que isso são todas qualidades essenciais. E queria saudar também o professor Maurício Costa, estarei aqui como ouvinte, acompanhando a sua palestra. Muito obrigada por estar conosco. Eu gostaria realmente de agradecer demais a todos os alunos, alunas, professores e professoras, técnicos administrativos em educação, profissionais que estão nesse momento reunidos para assistir essa palestra de abertura, e queria dizer que é um orgulho para nós da ALCAR saber que nós estamos pensando a história, estamos pensando a memória, estamos pensando esse país, como também o mundo, no momento em que a comunicação tem um papel tão estratégico, tão relevante, tão importante, inclusive, nas questões relativas a não apenas saúde pública, mas também a sobrevivência de várias populações. Muito obrigada por darem a chance de eu dar as boas-vindas a vocês e tenham todos e todas um excelente evento. Muito obrigada. Muito obrigado, professor. A gente agradece a sua participação e por estar aqui conosco. Agora eu quero chamar o professor Luiz Francisco Munaro, que ele é o diretor regional norte da ALCAR, para fazer uso da palavra. Professor, fique à vontade. Boa noite a todos, todas, saudações aos professores, professor Antônio Maurício, que muito gentilmente aceitou estar conosco, a professora Cristina Mussi, nossa presidenta da Associação ALCAR, o Gilson Porto, que muito gentilmente e de forma muito prestativa aceitou realizar o evento, diante de todos os desafios que se colocaram, e o nosso amigo José Eduardo, que tem aí conseguido organizar a tecnologia de forma que nós, às vezes, não conseguiríamos fazer. É um evento tanto quanto inusitado, é o primeiro dos encontros regionais da ALCAR, e, portanto, nós estamos em fase experimental, estamos tentando montar essa comunidade virtual, à distância. Há uma limitação extraordinária no sentido de não podemos nos ver de perto, sentir o calor que geralmente existe nesses eventos, mas, por outro lado, outras possibilidades de intercâmbio de informação de comunidades virtuais estão aí postas. E quem sabe um novo estilo de evento de caráter mais abrangente
não possa ser gestado a partir dessas iniciativas que nós estamos tentando aqui. Desejo a todos aqueles que estão assistindo um grande evento e espero que aproveitem não só a palestra de hoje, mas também as mesas redondas e os grupos de evento a todos. Obrigado, professor Luiz. Agora, para dar continuidade, eu queria chamar o nosso professor, doutor da UFT, Francisco Gilson Rebouças Porto Júnior, que é o nosso coordenador geral do 6º Encontro Regional Norte. Né, professor? Queria agradecer ao senhor pela presença e queria que o senhor fizesse uso da palavra para a gente. Seja bem-vindo, boa noite. Obrigado, Eduardo. Boa noite a todos os colegas que compõem aqui esse momento de abertura. Para nós, aqui na Universidade Federal do Tocantins, Núcleo de Pesquisa e Extensão, Observatório de Pesquisas Aplicadas ao Jornalismo, no nosso querido AGE, é uma alegria muito grande, uma honra colaborar com a ALCAR na abertura e na consolidação de mais um encontro, apesar da situação ainda experimental que nós vivemos, né? É bom nós não esquecermos que, de fato, nós nos encontramos num período emergencial. Muitas das coisas que nós sonhamos em fazer para 2020 tiveram que ser adiadas, ou, se não adiadas, transformadas em outro formato, que é um formato mais remoto, que é o que nós estamos vivenciando nesse encontro. A palavra que o Munaco falou aplica muito no nosso caso, né? Nós somos o primeiro encontro e, portanto, provavelmente nós vamos deixar algumas lacunas que os outros vão sanar à medida em que observarem aquilo que nós estamos exercitando como uma experiência de transmissão online, remota, em tempo real, e com isso, com todas as dificuldades. Mas, mesmo assim, nós queríamos deixar claro que o esforço foi semelhante ao encontro presencial. Então, nós tivemos todo um trabalho de equipe de professores espalhados por essa grande região amazônica, que cederam seu tempo, a qualidade do seu tempo de revisão para analisar cada um dos trabalhos que foi enviado, pensar uma programação para discutir. Então, a programação foi muito discutida coletivamente, foi e voltou várias vezes, e isso é o reflexo de um esforço, que foi coordenado pelo professor Munar, como diretor regional, coordenador regional, dentro das dificuldades e especificidades que a nossa região norte tem. Então, eu gostaria de dar boas-vindas a você. Nosso evento começou praticamente no mês passado, então, iniciamos um exercício que nós chamamos de pré-ALCAR, para testar tecnologia, para verificar se os nossos colegas pesquisadores iam entender a proposta de um trabalho remoto. Então, nós começamos com uma parceria com um querido colega da Universidade de Cádiz, o professor Vitor Amar, que nos prestigiou com uma reflexão sobre a questão das crises e dos aspectos históricos. Então, foi um esquenta, né, do nosso grande evento, que começa hoje aí com o professor Maurício. E, com certeza, eu espero que tenhamos, apesar das dificuldades que nos apresentam da pandemia, momentos de reflexão, de aprofundamento e crescimento do grupo. Sejam todos bem-vindos aí a mais um encontro da Rede ALCAR. Está sem som. Sim, voltou. Obrigado, Gilson. Pessoal, a gente pede desculpas por algumas falhas, né, mas pelo momento, né, pode dar algum problema na internet ou no áudio, tá? Mas vamos dar sequência e nada mais justo do que chamar uma pessoa que pode falar sobre o nosso tema, né, que é a comunicação e a historicidade das crises. Por isso, eu gostaria de passar a palavra agora para o professor da Universidade Federal do Pará, Maurício Costa, né? Professor Maurício, fique à vontade, o espaço é do senhor. Obrigado. Você consegue me ouvir? Consegue me ouvir? Sim, professor. Está ótimo o seu áudio, pode ficar à vontade. Tá certo. Então,
muito obrigado. Boa noite a todos que estão assistindo, né, essa abertura. Fico muito feliz por ter sido convidado, por ter a oportunidade de participar num evento tão interessante, né, o evento da ALCAR. Eu mantenho uma interlocução com os meus colegas da área de comunicação aqui na minha universidade. Fico muito feliz de poder ampliar essa rede de intercâmbio com meus colegas comunicólogos. Então, agradeço muito. E eu preparei uma apresentação para ser lida, para que eu não perca ideias importantes da questão que eu gostaria de tratar, mas vou ler com calma, com detalhamento, de modo a não cansar também os que estão assistindo. Muito bem. Então, o tema central do evento é comunicação e a historicidade das crises, né? E eu preparei aqui um breve ensaio chamado Amazônia Brasileira e Regimes de Historicidade, que contempla a temática proposta para o evento. Então, senhora presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores de História da Mídia, Cristina Ferraz Mussi, senhor diretor regional norte da ALCAR, Luiz Francisco Munaro, senhor coordenador-geral do 6º encontro da Regional Norte de História da Mídia 2020, professor Gilson Porto Júnior, senhoras e senhores associados, boa noite. Tenho a enorme satisfação de participar neste evento com a apresentação da palestra de abertura. Esta é uma oportunidade inédita em minha carreira profissional e uma chance imperdível de intercambiar ideias com meus colegas da área de comunicação, campo de grande importância para meus estudos e interlocuções a partir de minha formação em História, Sociologia e Antropologia. Externo gratidão pelo convite para estar aqui, na esperança de fazer jus à expectativa a mim dedicada. O tema do encontro deste ano contempla os debates intelectuais e políticos com os quais se veem às voltas atualmente comunicólogos e historiadores da Amazônia, em momento desafiador para as consciências que prezam pela democracia e pelo Estado de Direito. Como podemos entender o lugar sociopolítico ocupado pela Amazônia neste contexto de aparente crise do regime de historicidade mundial, considerando-se a instabilidade da ordem política e jurídica em países liberais do mundo ocidental? Vejo esta como questão-chave e guia para as reflexões e estudos ensejados por este evento acadêmico. Mais do que mera consideração teórica, trata-se de indagação profunda e rica de potencial elucidativo sobre o momento histórico em que vivemos em nosso país, cuja característica de instabilidade da ordem democrática se repete em outras nações das Américas e de outros continentes. Mas, antes de falar do nosso presente imediato, proponho um recuo no tempo. O retorno para a última década do século XIX, na capital do Pará. Volto a atenção para uma curiosa notícia veiculada pelo jornal Correio Paraense em 2 de julho de 1892, apresentada com o título de Fin de siècle. Ali estava o anúncio de uma inovação na área da comunicação naquele momento de virada do século, em que predominavam na imprensa discursos sobre novidades e mudanças que se vivia no país, como o fim da escravidão, a instauração da República, a separação entre igreja e Estado, a adoção de medidas de modernização da infraestrutura produtiva e urbana nas grandes cidades do país, etc. Mas vamos à matéria. Um entusiasmado articulista anônimo exaltava a transformação vivida no jornalismo naqueles tempos. Segundo ele, era notória a diferença entre, abre aspas, o antigo jornal com seus estirados artigos de fundo cheios de erudição e sentenças, fecha aspas, e o, abre aspas, jornal moderno telegraficamente informado de tudo quanto acontece no mundo inteiro e nas últimas 24 horas, fecha aspas. A rapidez de circulação das informações
seria a tônica do novo tempo, que exigia que o jornalista tivesse, entre aspas, perna de aço. Por isso, este profissional não precisaria ser sábio nem estilista, mas sim que, abre aspas, tivesse flexibilidade de pulso para escrever com velocidade igual à do pensamento. Fecha aspas. Tal seria o jornalista femme de siècle, denominado pelo termo estrangeiro reporter, agente das novas tecnologias que garantiam, abre aspas, novo caráter à imprensa jornalística, fecha aspas. Com isso, os jornais acompanhariam as inovações que reinventavam o mundo. A eletricidade, que supostamente derrotara o gás, o fonógrafo e o telefone, que alegadamente tornaram inúteis os telegramas. Por fim, o autor anunciava uma criação revolucionária de Thomas Edison, que viria a modificar radicalmente a atividade jornalística, o jornal falado. Assim funcionaria o invento. Os assinantes estariam ligados por meio de um fio com a empresa de comunicação, por meio do qual ouviriam a voz do orador e a peça teatral que encenaria os acontecimentos. O prenúncio do que seria 3 décadas mais tarde o jornalismo radiofônico, realizado por emissoras de ouvintes associados, sustentava que a atividade da imprensa, inclusive na região norte do Brasil, mudaria substancialmente em função do emprego de novas tecnologias comunicacionais. Tal como ocorria no jornalismo, percebia-se então a aceleração das formas de percepção do tempo, marcadas pelo advento da energia elétrica, dos veículos automotores, do avanço da medicina e de novos meios de reprodução artística. As transformações técnicas implicavam também, em certa medida, em mudança de valores relativa aos modos de se perceber o espaço natural, a vida urbana, o trabalho, a ordem política, as manifestações culturais, a convivência entre as classes sociais. Tais desenvolvimentos mantiveram direto intercâmbio com as inovações nos campos da difusão artística, do trabalho jornalístico e da atividade educacional. Matérias como a apresentada no início desta exposição, marcadas pelo entusiasmo com as novidades tecnológicas da segunda revolução industrial, faziam coro com as expectativas das elites urbanas brasileiras, de que o influxo econômico, racial e cultural de países industrializados no Brasil seriam fatores de impulso, nos termos da época, ao progresso e à civilização. Programas de reestruturação urbana e de modernização dos meios de transporte e comunicação foram implantados em diversas capitais brasileiras, desde a última década do século XIX, e se estenderam até a terceira década do século XX. A nascente República Brasileira inventou seus mitos políticos com celebrações patrióticas, estátuas, praças e ensino cívico. A despeito da manutenção da desigualdade nas condições de trabalho e nas oportunidades de acesso a emprego, educação e saúde para brancos e negros, o regime defendia que o fim do trabalho escravo marcava uma nova era em termos de igualdade de participação política e de direitos de cidadania. Homens de letras, atuantes em magazines e em folhas diárias das capitais brasileiras, assentiam a essa promessa política, não condizente com a realidade social do país. No período entre o final do Império e o início dos anos 1930, a região amazônica ingressou de modo efetivo nos circuitos comerciais internacionais ligados à expansão da produção industrial. Tal ocorreu particularmente em função da exploração de um produto extrativo que se tornou o carro-chefe da atividade econômica regional no limiar do século XX, a borracha. Intelectuais atuantes na imprensa regional ou nacional exaltavam em ensaios e textos jornalísticos a peculiaridade sócio-histórica da região, caracterizada por condições naturais singulares, pela herança cultural de povos originários, pela miscigenação cultural
promovida pela colonização e por ondas de imigração. São representativos desta narrativa autores como Santana Neri, Gama Abreu, José Veríssimo, Barbosa Rodrigues e Euclides da Cunha. Há outros, mas esses são muito representativos. A despeito das diferenças temáticas presentes nas obras desses escritores, desponta em seus textos a percepção da região como uma totalidade, um ente territorial dotado de particularidade em função de sua história de ocupação humana e do modo de integração à nação. Da mesma forma, o desdobramento e a ampliação das contribuições sobre o tema regional ganharam versões no campo das artes nas primeiras décadas do século XX. Dentre muitos exemplos, podemos citar a pintura histórica de Teodoro Braga, que elegeu cenas da colonização da Amazônia, e as canções de Valdemar Henrique, que abordam temas ligados às heranças culturais indígenas, negras e caboclas em suas músicas de projeção folclórica. Um elemento comum, a despeito das diferenças das produções intelectuais e artísticas de personalidades que estiveram mais ou menos próximas à atividade jornalística naquela virada do século, foi o fato de que, no cômputo geral, os diversos escritos e obras voltados para o tema regional focalizavam prioritariamente o passado. A Amazônia promissora, em função do ingresso de novas tecnologias do mundo industrial, era concebida como uma circunscrição regional em função do seu passado, de traços comuns, historicamente tramados, posicionados diante de um momento de transformação, de mudança de percepção do seu regime de historicidade. Este conceito, desenvolvido pelo historiador François Hartog, transita pelos campos da antropologia, da história e da sociologia, conceito de regime de historicidade. E, por isso, alcança sociedades complexas e de pequena escala, povos em tempos diversos da história e contribuições de movimentos intelectuais. Em sentido estrito, regime de historicidade seria o modo como cada sociedade trata o seu passado, organizando-o, classificando-o. Em acepção ampla, seria a maneira de uma comunidade desenvolver consciência de si mesma em função do tempo. Em outras palavras, para além da história vivida por mulheres e homens como realidade social e temporal, estes sujeitos constroem modos de perceber sua instauração e desenvolvimento como coletividade no tempo. Tal seria um fator decisivo na constituição do sujeito histórico. O sujeito histórico é aquele que possui a faculdade de apresentar a si mesmo como história. Mais ainda, segundo Hartog, a percepção dos regimes de historicidade se acentuaria em momentos de expressão de crise do tempo, quando declina a evidência de articulação entre passado, presente e futuro. Aqui nós teríamos a crise no tempo, né, quando essa articulação não está clara. Tal crise ocorreria em momentos de grandes transformações sociais, em que o passado e o futuro são repensados em função do presente. Estas seriam, segundo o historiador Reinhard Koselleck, ocasiões propícias para a emergência da consciência histórica, dada a evidência da distância entre o campo da experiência, quer dizer, da vida cotidiana dos sujeitos, e o horizonte da expectativa, ou seja, o que se espera como desenvolvimentos futuros. Os debates intelectuais e políticos da última década do século XIX no Brasil, que ganharam desdobramentos nos primeiros decênios do século seguinte, são sintomáticos de um arranjo da consciência histórica, que, no caso amazônico, direcionou-se para a compilação e reavaliação do passado regional em função da utopia civilizacional burguesa do fim do século. Outro movimento desponta, no entanto,
a partir da década de 1940, quando representantes das elites políticas e intelectuais tomam parte do debate público sobre a região, apontando suas reflexões para o futuro, para os entraves e as potencialidades relativas ao desenvolvimento. As folhas da imprensa diária são exibidoras e colaboradoras do quadro de mudança da percepção da historicidade regional, que se opera neste momento, quando o foco sobre as condições presentes na região se desloca de referenciais do passado para o futuro. Artigos na imprensa, ensaios e estudos de campo acompanham, com maior ou menor alinhamento, a expectativa de agentes do Estado relativas ao progresso da Amazônia. A fala de Getúlio Vargas, direcionada a autoridades amazonenses em Manaus, em 10 de outubro de 1940, que ficou conhecida como, entre aspas, o discurso do Rio Amazonas, é um dos marcos da mudança de percepção do regime de historicidade da Amazônia brasileira, então. O discurso, publicado pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, foi reproduzido por todas as folhas jornalísticas brasileiras da época e anunciava a Amazônia como, entre aspas, a terra do futuro e, entre aspas, o vale da promissão da vida do Brasil de amanhã. Um ano depois, o governo federal assinaria os Acordos de Washington, nos Estados Unidos, que dariam início à Batalha da Borracha, com o fornecimento da matéria-prima amazônica aos países aliados na Segunda Guerra Mundial. A retórica de Vargas, de 1940, acentuava que a região deixaria de ser um simples, entre aspas, capítulo da história da Terra, isto é, da história natural, para se tornar, entre aspas, um capítulo da história da civilização. Inauguram-se, a partir de então, ações do Estado no formato de planos de valorização ou de desenvolvimento econômico-produtivo da região, que se estenderam em grande parte até o início da década de 1980, momento da chamada abertura lenta, gradual e segura da ditadura militar. Neste percurso temporal de pouco mais de 40 anos, escritos de intelectuais de diferentes formações acadêmicas e orientações ideológicas avaliaram e apontaram caminhos para o desenvolvimento regional, tais como Edson Carneiro, Eidorf Moreira, Samuel Benchimol, Orlando Valverde, Aziz Absaber, Antônio Rocha Penteado, dentre muitos outros. Estudos e ensaios voltados para o futuro da região partilharam o mesmo repertório de temas, em que pese suas diferentes abordagens disciplinares e engajamentos institucionais. Os anos 50, 60 e 70 foram pródigos no surgimento de programas, obras e instituições vinculadas a políticas de desenvolvimento da Amazônia, tais como Banco de Crédito da Amazônia, de 1950, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, INPA, 1952, Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia, SPEVIA, de 53, a federalização do Museu Emílio Gueldi, que passou a vincular-se ao INPA, em 54, a criação da Universidade Federal do Pará, em 57, a federalização da Universidade do Amazonas, UFAM, em 65, a criação da SUDAM, Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, sucedânea da SPEVIA, em 1966, a criação da Zona Franca de Manaus, SUFRAMA, em 1967, a conclusão das rodovias Belém-Brasília, em 59, e Transamazônica, em 72. Ao mesmo tempo, ampliaram-se e diversificaram-se, naqueles anos, as formas de difusão artística, de desenvolvimento educacional e de acesso à informação. As políticas desenvolvimentistas implementadas na região atraíram o interesse de revistas de circulação nacional, como o Cruzeiro, Realidade e Veja,
que veicularam reportagens comprometidas com as expectativas de progresso na região, ligadas às ações governamentais. Também neste período, a vigência frágil da democracia permitiu a participação de setores subalternizados da sociedade na vida política do país. Ao mesmo tempo, manteve-se a herança arcaica de tendências autoritárias nas relações interclasses no mundo amazônico, tais como a exploração do trabalho através do sistema de aviamento, a hierarquização informal e excludente relativa ao acesso a direitos civis, o uso da força contra a possibilidade de populações tradicionais garantirem acesso à terra, e etc. Apesar da instabilidade política, da alternância de períodos democráticos e autoritários, a segunda metade do século XX produziu uma lenta revolução no país, no sentido do aumento gradual do acesso à educação e de ampliação e diversificação dos meios de circulação de informações. O vagaroso processo de democratização do conhecimento e da informação habilitou agentes diversos das classes trabalhadoras a participarem de canais da vida política, tendo como pauta a reivindicação da democracia e a defesa de direitos. Integrantes de movimentos sociais urbanos, de comunidades tradicionais e camponesas, de grupos políticos vinculados a igrejas, sindicatos, partidos, dentre outros, emergiram na transição democrática da década de 1980 como vozes portadoras de uma narrativa multifacetada sobre a Amazônia. Os variados clamores políticos alcançaram espaço na Assembleia Constituinte, que viria a estabelecer a Carta Magna de 1988. Nela, estão presentes as propostas de representantes dos diversos coletivos políticos emergentes na região naquela década, tais como povos indígenas, comunidades quilombolas, sindicatos de trabalhadores rurais, associações de bairro, comunidades eclesiais de base, dentre outros. O fato é que estas vozes se pronunciavam cotidianamente na imprensa regional, além de serem notícia constante em matérias sobre movimentos de reivindicação de direitos e sobre conflitos por terra e moradia. Sua ascensão como sujeito político significou um novo momento de releitura sobre o passado e o futuro da região amazônica, não mais apenas guiado por integrantes das elites intelectuais ou políticas. A instauração da Constituição Cidadã marcou o período de transição democrática, que, em certa medida, ainda não está encerrado nos dias de hoje. Permanece em vigor o espectro de crise do tempo, em que vozes de diferentes movimentos sociais e políticos ainda contestam as supostas verdades raciológicas e civilizacionais dos intelectuais da virada para o século XX, bem como se opõem ao ânimo desenvolvimentista dos agentes do Estado que pleiteiam frentes de expansão econômica para o futuro da região e que resultam em graves consequências em termos de precarização das condições de vida da população rural e urbana. A crise na percepção do tempo se expressa em função da incerteza sobre a possibilidade de articulação entre passado, presente e futuro. O reaparecimento de grupos de ultradireita saudosistas do último período ditatorial no Brasil, no país, e até mesmo mobilizações de autoridades governamentais em defesa da reescrita da história nacional e da censura à imprensa, apontam a premência desta disputa simbólica muito conectada à materialidade das pautas políticas do presente. O modo de percepção sobre a formação histórica do Brasil e de sua região amazônica
é cada vez mais um campo de disputa por conta da crescente democratização da educação e da liberdade de imprensa. Estes são canais fundamentais de ampliação da participação na vida política do país. O jornal falado, mencionado no artigo do Correio Paraense de 1892, no início dessa apresentação, é hoje realidade e acompanha uma variedade de meios de circulação de informação, profissionais e não profissionais, que espraiam verdades e falsidades, mas que dinamizam debates e ideias, tomadas como ferramentas para a ação de coletividades de mobilização política, efêmeras ou permanentes. As polêmicas em torno do futuro da Amazônia recebem, atualmente, grande repercussão pela importância das características ambientais da região, pelo engajamento dos atores envolvidos e pelo uso que estes fazem de ágeis canais de comunicação. Questões locais em litígio geram relevantes conexões internacionais. Demarcação das terras indígenas, garantia de direitos territoriais de populações camponesas, ambientalização das lutas sociais, combate ao trabalho escravo, por exemplo, são fatos relacionados ao ambiente sociopolítico nacional, mas conectados a ações e interesses de agentes externos. É o caso de ONGs, de organismos políticos internacionais, de agentes financiadores de projetos de desenvolvimento em países emergentes, de governos de países ricos que estabelecem intercâmbios políticos, econômicos e epistêmicos, não só com instâncias do Estado brasileiro, mas também com movimentos e organizações populares. A globalização do tema Amazônia, como está refletido no atual debate da eleição presidencial norte-americana, tornou-se realidade porque os sujeitos envolvidos na produção de um novo regime de historicidade para a região são protagonistas de redes comunicacionais que se vinculam, se aproximam ou divergem da mídia profissional. A multiplicação de agentes coletivos no cenário sociopolítico amazônico abre caminho para a emergência de atores ativos no emprego e no diálogo com as mídias. Caminho fecundo para a formação de um novo regime de historicidade para o país e para a região. Agradeço pela atenção de todas e de todos. Vamos ao debate. Obrigado. Professor, muito obrigado, viu, pela sua palestra, que foi uma palestra, realmente a gente pôde acompanhar, assim, todo o conteúdo que o senhor tem, e eu acho que se a gente ficasse aqui mais horas e horas, a gente poderia discutir isso por muito tempo, né? Mas nós temos algumas perguntas, né, que as pessoas fizeram aqui no chat. Eu vou colocar aqui na parte aqui do nosso vídeo, que o senhor pode acompanhar também. Eu vou lendo para o pessoal. Eu vou colocar a professora Cristina também para participar aqui conosco, tá, professora? Que se a senhora quiser fazer algum complemento, o professor Luiz também, se quiser participar. E a pergunta do Rui Bucar, a primeira pergunta. A formação de consórcios na imprensa brasileira para o combate à fake news é um sinal de consciência da necessidade de se repensar o papel da mídia em que fica mais evidente nos momentos de crise? O que o senhor pode falar para a gente sobre essa pergunta do Rui, que é o nosso colega aqui da UFT, tá, professor? Muito bom. Obrigado pela pergunta. O professor da UFT, professor Rui Bucar? Ele se não me engano, ele foi orientando do Gilson, né? Ele é um colega nosso de mestre. Tá certo. Então, professor... O Gilson aqui também, que ele pode falar um pouquinho, se ele quiser. Claro, por favor. Bem, muito interessante a pergunta. Eu estou me referindo nesse trabalho, principalmente à ideia de crise do regime de historicidade, né? Quer dizer, há um campo de disputa para dizer qual o sentido do processo histórico, que se refere ao passado,
ao presente e ao futuro, né? E aí eu me apoio nas ideias desse historiador francês chamado François Hartog, que é especialista em história da antiguidade greco-romana, mas que tem um trabalho fascinante sobre os modos como, em diversos momentos da história, em diversas sociedades, se construiu maneiras de interpretar o processo histórico, de produzir a ideia de uma totalidade, de uma conexão histórica que faz sentido, né, ordenada, de uma ordem no processo histórico. E isso é uma construção que é discursiva e que implica as disputas internas que ocorrem na sociedade. Então, nós vivemos nesse presente momento, e eu aposto na tese de que o processo de redemocratização no Brasil não está completado, ele não se completa, na minha opinião, com a Constituição de 88, né? Na verdade, eu vejo que a Constituição de 88 ela abre esse caminho e ela continua sendo um campo de lutas, afinal de contas, as tão decantadas reformas tratam disso, da revisão da Constituição e da força que os diferentes setores têm no sentido de influenciar nesse processo de revisão. E a revisão da Constituição implica, e a força desses grupos também, na maneira como eles entendem o processo histórico da sociedade brasileira, né? Então, por exemplo, quando se fala em demarcação de terras indígenas, se reivindica a permanência antiga dos povos indígenas, a existência deles no continente antes da colonização. Quando se fala, por exemplo, do reconhecimento das terras das comunidades quilombolas, né, ou de outras comunidades tradicionais que habitam a Amazônia e que foram historicamente invisibilizadas, né, que fala-se em vazio, esse vazio nunca existiu, né, a Amazônia é ocupada, né, por vários tipos de populações tradicionais. Está se falando também de uma leitura do processo histórico. Então, é uma disputa que é simbólica e que reflete no campo do direito, no campo dos interesses econômicos, da luta política. Então, nós vivemos um momento histórico posterior, eu vejo, à Constituição Cidadã, em que este é um campo aberto, em que as mais diferentes versões sobre o regime de historicidade que nós vivemos estão em disputa neste momento, né? E os agentes midiáticos têm um papel, sempre tiveram, né? Principalmente com a emergência das novas tecnologias de reprodução, como diz Benjamin, né? Do início do século XX, sempre tiveram um papel decisivo, né? Na construção dessa compreensão do processo histórico. Então, o fato de que hoje há um consórcio na imprensa brasileira para apresentar dados oficiais relativos à saúde pública mostra o quanto este campo de disputa simbólica, né, está deflagrado, o quanto ele está acirrado e o quanto de crise nós vivemos. Crise no sentido de desconexão, né, discursos que são radicalmente opostos, né, e cuja existência de um supõe a negação da existência do outro, que não há possibilidade de negociação. Né? Como houve em diferentes momentos desse período da Nova República, houve momentos de negociação, de acordos, né, entre setores diferentes e assimétricos da sociedade. Mas chegamos a um ponto em que não há muita possibilidade de acordo. E curiosamente, esse é um motivo, esse é um momento muito rico, no sentido de mostrar o quanto é que todos nós somos sujeitos da história, nós fazemos a história, né? Porque esses vários sujeitos, quer seja através dos movimentos, pronunciando-se por meio das mídias profissionais e não profissionais, esses diversos sujeitos ocupam um lugar na sociedade e disputam poder entre si, poder narrativo entre si, né? E acumulam capital simbólico, como diria Pierre Bourdieu, né? E caminham na direção de porque essa crise ela não tem como permanecer do jeito que está durante muito tempo, né? Num certo momento haverá algum tipo de negociação, né? E é justamente quando ocorre a negociação é que se estabelece um novo parâmetro para pensar o processo histórico, né?
não há como voltar atrás no tempo e apagar toda a trajetória dos movimentos sociais, por exemplo, né, dos povos tradicionais da Amazônia, da mobilização nacional e internacional que eles ensejam, no sentido da sua construção como sujeito político. Não há como apagá-los. Eles vieram para ficar. Né, e eles serão sujeitos decisivos na construção dessa nova percepção da história brasileira. Isso. Professora Cristina, a senhora quer fazer algum comentário? Eu prefiro até ouvir, né? Eu acho que o professor Maurício ele tem toda essa formação, quer dizer, uma formação muito eclética, né? Em história, antropologia e sociologia, né? E é capaz de fazer uma análise que eu achei fantástica, em que ele retoma um artigo de jornal do final do século XIX, e a partir desse artigo e daquela utopia modernista, né, depois retomando um momento também histórico de mudança, talvez de crise de historicidade, que foi a partir da Revolução de 30 e da ditadura Vargas, analisar também a questão da Amazônia. Nós que estamos aqui no Sudeste temos uma visão muitas vezes idealizada e muito distante, né, porque é composta por narrativas do que é a questão amazônica. E eu acho que é sempre uma relação feita, certamente, pelos meios. Hoje ela é potencializada porque podemos ter acesso a falas que não são as falas do mainstream, né? Não são as falas dos grandes veículos. Hoje você tem também uma utilização, né, que também o professor Maurício citou, de várias comunidades, né, antes colocadas como minorias em termos desse capital simbólico acumulado, que hoje fazem uso, né, das tecnologias de comunicação que lhes permitem documentar problemas, transgressões, assédios, falta de aplicação da lei, denunciar isso e conseguir repercussão até mundial. De qualquer forma, eu fico assim sempre pensando nessa questão amazônica, que é uma região de tal riqueza cultural e tal riqueza mineral, de fauna, de flora, de água, né? De cultura, que é o que, no meu ponto de vista, até mais me interessa, mas fico pensando nessa crise de historicidade, em especial, que o Brasil vive hoje, né, com todas essas ebulições em termos de crescimento de uma extrema-direita que se acreditava até desaparecida, né, e que cresce, rompe como um vulcão, com uma força, mas isso já vinha sendo preparado, né, o ovo da serpente, né, e todos esses embates. E eu até gostaria, professor Maurício, se for possível, porque eu acho que são assuntos para nós nos debruçarmos horas e horas, e sua palestra foi extremamente instigante. Eu até gostaria que esse paper pudesse depois ser publicado por nós em alguma edição da Revista Brasileira de História da Mídia. Vai nos engrandecer muito. Mas eu gostaria que, talvez, se o senhor pudesse traçar para mim de uma forma, eu sei que sucinta, mas hoje, se a gente tivesse que sintetizar como essa crise, que foi o tema da sua fala, mas se a gente pudesse sintetizar quase como uma conclusão, essa crise da historicidade, dessas temporalidades de passado, presente e futuro, como elas hoje se debatem na Amazônia numa época de extremos, né? Vivemos uma época de extremos, uma época de crise que nos deixa sem referenciais. Só para fechar um pouco o seu raciocínio, que eu achei extremamente interessante, mas talvez para trocar em miúdos, né, como se dizia. Bem, professora, obrigado pelo convite. Né? Eu gostaria muito de realmente publicar esse trabalho, né? E que certamente vai ser enriquecido pelas questões que estão sendo colocadas aqui. Durante muito tempo, os intelectuais e as autoridades políticas, e através também das folhas da imprensa, né, da mídia, foram
principais narradores, intérpretes da história nacional, não é? Na década de 30, por exemplo, você tem os folcloristas, 30, 40, né, com seu projeto de descobrir o Brasil, fazer o levantamento do folclore brasileiro, os estudos sobre patrimônio, também nesse período, vão em busca de descobrir o Brasil, e esse Brasil autêntico, original, está no interior, né, está no campo, está nas comunidades com baixa escolaridade, sem acesso, né, à cidadania, né? E esse quadro, ele muda ao longo do tempo, né? Então, nós temos hoje, na Amazônia, uma série de grupos, mobilizações políticos, sociais, que propõem uma leitura particular do processo histórico, que não precisam mais dos intelectuais, né, das autoridades, de representantes das elites, para emitir uma apreciação, um entendimento da história mundial, brasileira e regional, né? Quer dizer, é uma maneira de apreender a realidade que se aprende nas escolas indígenas, nas escolas das comunidades quilombolas, no ensino, na escola rural, né? Enfim, em outras realidades sociais amazônicas que fogem a esse esquema centrado podemos dizer, numa essência colonialista a partir do modelo anglo-europeu, né? Então, trocando em miúdos, nós temos uma educação e um processo de circulação de informações, dotado de grande autonomia nos movimentos sociais, que prescinde de um direcionamento externo, inclusive por parte dos pesquisadores da academia, que durante muito tempo se encarregavam desse papel, né, de ser os intérpretes, os porta-vozes dos movimentos sociais, melhor dizendo, né? Então, há uma disputa de narrativas. Veja, por exemplo, o movimento negro, né? O movimento negro feminista, o feminismo negro, e a sua crítica do patriarcalismo, né? A sua crítica do colonialismo, a necessidade de descolonizar o pensamento, né? Enfim, são entendimentos, formas de compreensão esclarecidas do processo histórico brasileiro que batem frontalmente com visões elitistas, nacionalistas, que beiram o fascismo ou que transitam pelo fascismo e que provêm dos setores dominantes da sociedade, né? Então, não seremos nós na academia ou na produção acadêmica, né, que vamos indicar o caminho, absolutamente, né? Na verdade, nós contribuímos para esse processo e assistimos esse processo ao mesmo tempo, né? Mas ele está se dando perante os nossos olhos, né? São diferentes maneiras de entender, porque quando se fala em história, no fundo, nós estamos falando da realidade que nós vivemos, é isso. É a realidade considerando o que já passou, o que nós vivemos agora e o que nós queremos para o futuro. É isso, não se trata da história acadêmica, né? A história dos historiadores, né? É a história vivida pelos sujeitos. E é isso que conta hoje nos embates político-ideológicos. Por isso, por exemplo, grupos nacionalistas de direita questionam, inclusive, a legitimidade dos movimentos sociais de se pronunciar sobre questões da história do Brasil, por exemplo, né? Por quê? Porque não se quer inclusive, negar a possibilidade de falar, de se apresentar como um sujeito capaz de participar de debates
importantes para a sociedade brasileira, né? Então, é nesse sentido que eu vejo, né? São participações, caminhos diferentes que estão se construindo nos movimentos sociais para entender o processo histórico da sociedade brasileira. E é isso que eu entendo aqui como crise de historicidade, né? Esse tipo de enfrentamento. Mas o professor Gilson quiser complementar, ficaria muito feliz se também pudesse participar com a gente. Parabéns pela fala e pelas suas reflexões. Eu estava acompanhando aqui pelo celular também no grupo aberto e deu um pequeno delay de diferença. Eu acabei esperando terminar lá para voltar para cá, mas eu queria puxar um pouquinho para algumas questões que você começou a colocar, justamente porque podem reforçar o aprofundamento. Uma dessas perguntas foi feita pela professora Letília Seixas, você deve conhecer, da Universidade Federal do Pará. Ela perguntou como você vê historicamente o papel da imprensa em relação às questões regionais. Você já tocou nesse ponto brevemente, mas nós gostaríamos de te ouvir um pouquinho, uma reflexão, uma ampliação um pouco dessa reflexão. A gente pode pensar nessa relação, nesse caráter mais regionalizado, e quando a gente pensa essa regionalização, nós temos que levar em consideração outra pergunta que não está no chat, mas foi feita no nosso chat aqui interno, pelo professor Luiz Munaro, que ele levanta a questão da Amazônia ter sido uma lenta construção de intelectuais. E aí a pergunta que ele faz, em que medida se pode falar de uma totalidade cultural amazônica? Então, eu acho que as duas perguntas elas se complementam e gostaríamos de ver a tua reflexão sobre isso também. Acho que eu acho que você está me ouvindo? Está me ouvindo? Sim, né? Muito obrigado pela pergunta, professor Gilson. Acho que as duas perguntas, da professora Letília e do professor Funaro, elas se complementam, né? Quer dizer, falando da imprensa, dos jornais, né, da imprensa escrita, como em todo o país, no final do 19, os jornalistas eram os homens de letras, né? Eram os intelectuais, na maioria. Gente que se dedicava à atividade jornalística como uma forma de ter algum ganho financeiro e também se dedicava a outras atividades profissionais ou atividades artísticas, né? Mas, em geral, era gente proveniente das classes abastadas da sociedade, né? Então, em geral, o ponto de vista desses sujeitos sobre as questões regionais, aí podemos fazer um recorte, né? Questões relativas, por exemplo, à política regional, relativas às condições de trabalho das classes trabalhadoras, por exemplo, tendiam sempre a ser visões conservadoras, quer dizer, visões favoráveis aos interesses dos grupos de elite, né, na economia e na política. É claro que aqui ou ali há brechas, porque há possibilidade de alianças entre representantes de setores da sociedade que estão em posições desiguais. Eu posso dar um exemplo histórico interessante de que, em 38, com o advento do Estado Novo, há uma pressão do Estado Novo para a proibição da atividade dos centros afro-religiosos no país, né? E há, no país, nesse momento, mobilização de intelectuais identificados com a religião afro, no sentido de usar os jornais para defendê-las, né? Defendê-las como manifestação da cultura brasileira, como um campo de estudos sobre a sociedade brasileira. Isso ocorre também no Pará, nas folhas dos jornais, né? Em 38, há uma mobilização de intelectuais. Uma parte desses intelectuais que atuavam nos jornais e nas revistas eram provenientes das camadas médias, né? E alguns com vinculação a partidos de esquerda, alguns deles socialistas, etc. Mas podemos dizer que há um trânsito aí, né, de questões caras às classes trabalhadoras,
que se ligam com interesses de gente mais próxima das elites, né? Então, o jornalismo, podemos dizer que durante grande parte do século XX na Amazônia, nós tivemos a imprensa, assim como nas outras regiões do Brasil, muito vinculada aos interesses dos setores dominantes. Aqui ou ali uma brecha nesse padrão, né? E eles, ao mesmo tempo que mantêm essa vinculação, também promovem, digamos assim, uma visão, em alguns momentos, condescendente, em alguns momentos tolerante, em relação às reivindicações populares, em relação às demandas das classes subalternizadas, né? Então, isso ocorre em diferentes momentos da história do século XX, né? Eu acho que a novidade do século XXI é que o monopólio desses setores das elites sobre os meios de comunicação, ele diminuiu. Esse controle diminuiu. E o acesso, a possibilidade de pronunciar pontos de vista diversos, de diferentes setores da sociedade, tornou-se mais factível, né? É claro que o movimento nesse sentido já vinha ocorrendo ao longo do século XX, né? Os jornais de oposição, grupos de jornais de partidos, de sindicatos, de movimentos políticos, mas eram meios de alcance muito limitado se comparados às possibilidades de difusão contemporânea. Sobre a invenção da Amazônia, né? Parafraseando o título, um famoso trabalho do historiador sobre o Nordeste, né? Durval Muniz, a invenção do Nordeste, eu concordo com o professor Munaro. A partir da década de 1870 é que naturalistas, literatos, jornalistas, historiadores começam a falar em Amazônia como uma totalidade regional. Inclusive, alguns deles, como, por exemplo, Santana Neri, que eu mencionei, né, que era um nobre brasileiro que viveu boa parte da sua vida na França, mas escreveu sobre a Amazônia, né? Santana Neri dizia: a Amazônia é uma nova forma de falar do norte do Brasil, dizia ele lá no final do 19, né? Mas, enfim, tratava-se de uma narrativa homogeneizadora, né? Que pensava a Amazônia a partir do ponto de vista da metrópole, quer seja a Europa, quer seja o sul do Brasil, o sudeste brasileiro, a capital, né, a corte, e depois a capital da República, né, o Rio de Janeiro. Então, a Amazônia, nesse sentido, era um lugar exótico, vazio populacional, a região ainda a ser conquistada, atrasada, dominada pela população indígena, que precisa ser civilizada. Quer dizer, essa Amazônia anunciada nos escritos dos intelectuais do final do 19. Essa visão muda com os modernistas, os intelectuais modernistas de vários campos, né, que vão vislumbrar na Amazônia o reduto do primitivo brasileiro, da cultura brasileira primitiva a ser investigada, a ser levantada, né? E depois isso ganha uma nova tonalidade com os projetos desenvolvimentistas a partir da década de 50, né? Em que a Amazônia torna-se, de fato, uma fronteira de exploração, de expansão das atividades econômicas, num acordo entre governo federal, os grupos econômicos nacionais e os investidores estrangeiros, né? E grandes empresas transnacionais. Esse modelo, ele atravessa a década de 50, 60, 70, chega até 80, né? E ganha um novo rumo com a redemocratização. Mas aí temos um processo de modernização selvagem da Amazônia, com estradas, com projetos de exploração mineral,
projetos de produção de energia, que vão criar o verdadeiro caos na região, né? Que vão criar bolsões de imigração para regiões sem estrutura para abrigar a migração, que vai se desalojar população tradicional, camponesa, ribeirinha, e vai invadir regiões ocupadas, habitadas por populações indígenas de muito tempo, né? E vão gerar bolsões de pobreza, de miséria, de violência, de problemas sociais diversos que nós temos hoje na Amazônia. Basta ver todas as regiões à margem das company towns, espalhadas pela região, como elas são marcadas pela exacerbação da crise social. Esse é o quadro que nós encontramos. A Amazônia que nós encontramos hoje é essa multiplicidade de formas de ocupação, de modos de vida, de modos de perceber a vida na região. Não há uma Amazônia, há muitas Amazônias, e que estão em disputa hoje no cenário político brasileiro, né? Então, o saldo, por isso que eu digo no texto... Desculpa, não ouvi, professor. Maurício, múltiplas construções, inclusive travestidas da palavra progresso, que a Amazônia foi vítima ao longo da história. Ela foi o quê? Desculpe. Que tá ruim a... Infelizmente, não consigo... Tá ruim a ligação? A internet não ajuda muito em alguns momentos, mas vamos lá, tentar novamente, ver se você consegue me ouvir. Sim. Som, Eduardo. Eduardo, acho que o seu áudio está desligado. Gilson, se eu quiser colocar no chat aqui, a gente vai dando continuidade e a gente coloca também, porque seu áudio está um pouco ruim. Tá? Então, vamos dando continuidade, professor. Já temos 1h07, viu, professor Maurício? E parece que passou voando. E a pergunta seguinte, nós temos mais 2 perguntas aqui. A seguinte é da Carolina Costa. Eu vou colocar aqui também na tela, para o senhor dar uma olhada. Ela fala o seguinte: boa noite, professor. Quando você fala das questões democráticas, podemos associar a tese da revolução permanente. Segundo Trotsky, a burguesia em crise é incapaz de levar à frente reformas sociais. O que o senhor pode comentar sobre esse questionamento que a Carolina fez, professor? Obrigado. Eu estou desconfiado que essa é a Ana Carolina Costa, né? Que acho que é a minha irmã, que está lá em João Pessoa, que me mandou essa pergunta. Muito obrigado. Um beijo para vocês aí. Se não for, me desculpe. Então, faz sentido. Eu acho que sim. A tese da revolução permanente. Eu acho que a ideia de crise no projeto civilizacional, vamos chamar assim, né, burguês, de implementar o desenvolvimento econômico e, a partir só depois do desenvolvimento econômico, garantir direitos, repartir a riqueza, né, essa tese é falha. E o keynesianismo é uma tentativa de amenizar os efeitos nocivos desse tipo de política econômica, né? Então, é claro que as reformas sociais não estão na agenda das elites, né, das classes dominantes, no sentido de garantia de direitos. Em nenhum momento da história do moderno capitalismo, do capitalismo que vem aqui da segunda revolução industrial, nós temos esse tipo de iniciativa. Elas são resultado da pressão dos movimentos sociais, dos mais diferentes grupos das classes trabalhadoras. E isso se faz através de diversos meios, né? E, inclusive, por meio da imprensa, por meio da mídia. Aliás, esse é um dos principais meios, eu acredito, né? Por meio da circulação da informação, né? Então, à medida em que esse processo de circulação deixa de ser monopólio, como já disse antes, de
determinados grupos identificados com as elites, que esse processo se democratiza. Estou falando aqui de democratização das informações e do conhecimento, muito apoiado nas teses de um famoso sociólogo inglês chamado Raymond Williams, autor de um livro chamado A Longa Revolução, em que ele diz que a Inglaterra, a despeito da Inglaterra ter passado pela Revolução Industrial, ela passou por uma grande revolução muito mais lenta, que começa com a Revolução Industrial e chega até o século XX, que é o processo de alfabetização, né, de alfabetização geral da sociedade, de acesso à educação e de diversificação dos meios de comunicação. Segundo ele, esse processo foi fundamental para o empoderamento dos diferentes setores da sociedade, das classes trabalhadoras, para que elas se fizessem representar na política e aí sim promovessem uma série de transformações, podemos chamar de reformas sociais, que culminaram na melhoria da qualidade de vida das classes trabalhadoras, né? Então, na verdade, é um processo de luta, mas que não se faz num esquema binário, eu diria, da luta do proletariado contra a burguesia, né? Mas que se faz por múltiplos, pela mobilização de grupos diversos, com agendas diferentes, com pautas diferentes, que em alguns momentos coincidem, que dialogam entre si ou que se afastam, e que mantêm alianças com instituições e com atores, com sujeitos que estão próximo do seu universo de ação ou que estão distantes do seu universo de ação, né? E que mantêm intercâmbios e interlocuções no nível local, regional, nacional e transnacional. Então, é bem complexo. Na verdade, é uma rede muito complexa. Né? E é assim que se faz, né? É assim que ela ocorre, né? Esse jogo de interesses, de alianças, de negociações e de conflitos é que vai empurrando toda a estrutura política no sentido de garantir ou frear o avanço de reformas na sociedade, né? Veja, por exemplo, a questão hoje em torno da demarcação das terras indígenas, né? Que envolve incentivo do governo para a entrada de madeireiros e garimpeiros nas terras indígenas, mas há pressões de países ricos e organizações internacionais e a mobilização de intelectuais, de artistas, de jornalistas, de políticos de esquerda na garantia dos direitos territoriais indígenas, e, enfim, há uma rede complexa, né, que tem conseguido frear, não totalmente, né, mas tem conseguido amenizar o projeto avassalador de assimilação forçada da população indígena na sociedade nacional. Então, eu vejo como realmente um processo muito complexo, né? Mas eu volto a dizer, voltando à tese, né, que eu apresentei, né, o tempo todo o que está em questão aqui é entender a realidade ao longo do tempo. E é isso que é a historicidade, entender a realidade ao longo do tempo, né? Então, os movimentos sociais hoje, eles se opõem às visões tradicionais sobre a história da Amazônia, sobre quem é o índio, quem é o caboclo, quem é o quilombola. Há uma construção inovadora sobre esse processo histórico. E isso isso contribui na sua atuação como agente político e no enfrentamento que ele terá com os setores dominantes, né? Então, é mais do que é simbólico, mas implica diretamente na realidade da vida desses sujeitos. Ótimo, professor. E para a gente encaminhar para o final, temos mais duas perguntas, tá? Uma do professor Gilson, que eu vou colocar primeiro, e a outra do Clênio, em sequência. Eu vou fazer a do professor Gilson aqui, já vou colocar aqui, professor Maurício, que ele diz o seguinte: podemos pensar que o regime de historicidade que assola o jornalismo e a comunicação nessa época de crise é a desinformação?
Obrigado pela questão, professor. Eu diria que, na minha opinião, essa é uma fronteira nova da comunicação. Eu estou me atrevendo a falar de comunicação, não sou um especialista na área, sou um curioso e tenho muito interesse pela área, né? Vou falar do ponto de vista da minha formação, né? Eu tenho a impressão que é um momento de crise no sentido de que as coisas estão realmente desarrumadas, né? Não está claro quem é quem, né? As posições que os sujeitos ocupam. Então, há o jornalismo profissional, né? Mas há uma atividade que se assemelha ao jornalismo que tem ganho diversas faces contemporaneamente. E a impressão que se tem é que a marca desse quadro de crise é a desinformação, né? A questão é que a percepção que nós temos da informação, ela mudou. Dependendo das novas técnicas, aqui eu queria recuperar aquele famoso texto do Walter Benjamin, que eu já mencionei, né? A obra de arte na época da sua reprodutibilidade técnica, que para mim é um dos clássicos das ciências humanas, né? No século XX. Ele dizia lá na década de 30, né? Que o cinema fez com que a gente percebesse a realidade com outros olhos, porque o movimento, né, da película, das imagens, elas permitiram, e não só, a própria tecnologia permite ampliação, né, a vista de grandes panoramas ou de uma cena muito pequena, né, de um foco muito pequeno. Essa mágica do cinema faz com que permitiu que as pessoas entendessem, passassem a ver a realidade com outros olhos. E essa mudança de percepção da realidade significa também mudança de valores, né? Então, lá, naquele artigo lá do Correio Paraense, que eu mencionei, o jornalista diz assim, o jornalista do futuro ele vai ter que escrever como ele pensa, ele vai ter que escrever com a força do pensamento, né? Ele não vai poder ser um estilista que vai burilar o texto, ele tem que escrever como ele pensa e divulgar rapidamente, né? Quer dizer, a maneira de a forma de entender a construção da informação muda em função da velocidade, certo? Então, o valor que se atribui à informação é outro. Diferentemente do jornalismo lá de meados do século XIX, com aqueles textos imensos, eruditos, feitos, digamos assim, muito mais no feitio de um ensaio do que de uma nota jornalística, né? Então, e nós passamos hoje por um processo semelhante. Quer dizer, os novos mecanismos de distribuição, de difusão da informação fazem com que a gente entenda o mundo comprimido, né? O mundo está comprimido, né? Nós podemos... As informações, as ideias circulam como nunca. E a impressão que esse movimento nos dá é o da incerteza, né? Mas eu vejo com certo otimismo isso. Eu vejo que essa incerteza, esse desconforto, ele leva a se buscar mais, mesmo que ele seja ocasionado por notícias falsas. As notícias falsas, elas geram denúncias. E elas geram debates, elas geram reflexões. Mesmo que esse debate coloque frente a frente e coloque em questão ideias absurdas. Mesmo que essas ideias absurdas sejam questionadas. Quanto maior pluralidade, quanto maior possibilidade de se posicionar, eu vejo que há um crescimento do exercício crítico na sociedade e do empoderamento de sujeitos que antes não se faziam pronunciar. Eu lembro uma fala do finado Humberto Eco, né, falecido há pouco tempo, né, que ele dizia que os novos meios de comunicação eles permitiram que o bêbado da esquina, que fala lá as suas besteiras, fosse lá para a internet e se posicionasse, né? Então, realmente é ruim a gente ter essa infinidade de bobagens, né, que estão nas redes. Mas, por outro lado, é um processo irreversível.
e que tenderá a dar, na minha opinião, um salto de qualidade. Haverá um salto de qualidade. Por exemplo, você vê os jornais, tem a seção lá em que eles avaliam o fato ou fake, né? Cada vez mais isso se dissemina, né? Então, a sociedade vai se ajustando em função da mudança do modo de percepção da realidade, né? Em função, por exemplo, da mudança de percepção do que é notícia, o que é informação a ser noticiada. Eu acho que essa é a questão. Essa é a pergunta que devemos fazer. Muito obrigado pela questão. Ótimo, professor. Agora, para nós encerrarmos, vamos colocar aqui a última pergunta, professor, que é do Clênio, que ele faz o seguinte questionamento. Em sua visão, professor, esse momento atual de superficialidade da informação, ou seja, quanto mais vale divulgar primeiro do que divulgar corretamente, vai passar como para a história? Como é que isso vai ficar na história? Qual a opinião do senhor respondendo a esse questionamento? Clênio, interessante a sua pergunta. Eu não estarei na pele dos historiadores do futuro, que vão ter que pesquisar nessas fontes aqui do presente, repletas de notícias falsas, né? E superficialidade, como você colocou. Mas tem uma coisa que nós aprendemos na área de história, é que qualquer informação é válida, mesmo informações falsas, mesmo informações mentirosas, ou vis, seja lá o que for, né? Aliás, os historiadores ficam até felizes quando encontram isso pela frente, lá, um documento lá no passado, tá, que foi forjado, uma informação falsa. Por quê? Porque, a despeito da falsidade da informação, há uma intencionalidade por trás dela. E essa intencionalidade é reveladora do espírito da época, é reveladora do modo de pensar, do modo de sentir, do modo de viver naquela época. Então, qualquer pesquisa minimamente acurada, ela consegue perceber que uma determinada fonte ela não contém a verdade como deveria conter, porque você vai comparar as mais diferentes versões. E nós vivemos, na minha opinião, um tempo em que nós temos uma infinidade de versões, como nunca houve na história antes, né? Por conta da infinidade de meios, de canais, formas de difusão da informação, né? Então, o trabalho vai ser muito maior, o trabalho de comparação, mas é um trabalho realizável, execuível, é um trabalho possível, né? E que, inclusive, nós já fazemos nos dias de hoje, né? Eu falei aqui da investigações de verdade ou fake, né? O tempo todo as pessoas se batem com isso, né? Com o que é verdadeiro em termos da informação, que não é. Antes, eu lembro que na década de 80 se dizia, é verdade porque eu vi na televisão, né? Poderíamos fazer essa mesma questão. Será que era verdade só porque estava na televisão? Será que era verdade porque estava no jornal? Verdade em que sentido? O que é a verdade informacional, podemos dizer, né? Então, há uma série de questões que envolvem essa identificação da informação verídica, né? Então, eu vejo, na minha opinião, respondendo a sua pergunta, que a tendência é que, no futuro, o nosso tempo seja visto como o tempo da explosão das informações, de um mundo da proliferação das possibilidades de repassar, de circular conhecimento, de circulação de ideias, de pontos de vista, né, muitos deles inverídicos, mas ligados ao seu tempo, ligados às questões em debate e em enfrentamento no seu tempo. Essa é a minha percepção, né? Vamos ver no que vai dar. Ótimo, professor. Tem muitos elogios aqui para o senhor também, viu? No chat, o senhor pode dar uma olhadinha depois. Inclusive, a professora Netília Seixas, que ela é uma professora que pesquisa nessa área, principalmente na história da região. Ela faz uma pesquisa sobre a memória da imprensa no Pará. Eu estava olhando aqui o lápis dela. Ela pediu para todos os ouvintes, né? E convidou os participantes a conhecerem a Revista Brasileira de História da Mídia,
né? Então fica aí o convite também da professora. E, professor Gilson, se eu quer fazer o uso da fala para nós encerrarmos, eu vou colocar aqui também a professora Cristina. Deixa eu ver se eles estão aqui. Está conseguindo uma boa conexão de áudio? Sim. Está dando para ouvir, né? Acho que agora está sim. Agradecer muito ao Maurício pela noite de compartilhamento que nós tivemos de ideias, de percepções, e com certeza para nós que estamos nos aventurando para tentar redescobrir os meandros que a gente tem na história. Você até perguntou há uns minutos atrás sobre o Rui. O Rui é um jornalista que está aqui no Estado desde a criação do Estado, e ele concluiu o mestrado dele ano passado com foco nos jornais tocantinenses. Então, ele fez um belíssimo trabalho em jornais a partir do século XIX até o início dos anos 90, e um apanhado geral. Nós tínhamos anteriormente uma lista de um pouco mais de 14 jornais, ele aumentou essa lista para mais de 50 jornais, inclusive 20 deles manuscritos, tá? Inclusive ele conseguiu cópias de todos esses jornais para montar o nosso acervo. Então, é um trabalho de formiguinha que nós fazemos de recuperar e também de tentar dar sentido a uma história que está sendo construída por muitas mãos, e, como você bem sabe, vai ser interpretada de muitas formas aí ao longo da história futura. Então, eu penso que a responsabilidade dos pesquisadores e também da ALCAR é abrir essa trincheira e, pelo menos, dar sentido a algumas das construções que aparecem e que parecem não ter muito sentido no presente. Penso que é importante esse momento, e eu queria te agradecer pelas contribuições, agradecer a Cristina, agradecer ao Munar e a todos que nos escutaram aí, tiveram essa paciência por quase 1h30, né? Cristina, quer falar? Fala também? Acho que você está desligado. Peraí, deixa eu ver aqui como é que eu tenho hora que eu me perco um pouquinho. Deixa eu virar assim, que aí eu acho que está ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Eu só queria agradecer a vocês. Eu achei maravilhosa essa palestra. Eu achei que, sinceramente, Maurício, você foi super feliz em todas as suas colocações. Como é que você tem um domínio do que você fala, como é que você fala com clareza. Realmente fica aquela vontade de quero mais. Eu espero poder encontrar você por essa vida nossa e em outros momentos, pessoalmente. Quero agradecer demais ao Gilson por esse empenho, né? E ao Munaro, que tem sido um grande parceiro na ALCAR, e agradecer a todo mundo que está aqui junto, inclusive o nosso ótimo apresentador, né, que fez toda essa mediação, né? E dizer que é isso que justifica, né? Nos justifica como seres históricos e como seres humanos. Muito obrigada. Seu áudio, Eduardo. Gente, muito obrigado, viu? Agradeço muitíssimo pela recepção, viu? Pela oportunidade, e faço votos também de poder encontrá-los, se possível, numa próxima ALCAR presencial, depois de passarmos por toda, né, essa dificuldade, e aí a gente poder trocar ideias pessoalmente. Agradeço muito pela oportunidade, obrigado também à professora Netília, que me parabenizou, professor Mauro Celso Maia, meu colega aqui de Belém, também esteve assistindo, todos os que perguntaram, agradeço muito, né, e espero nos encontrarmos proximamente. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, professora Cristina, professor Gilson, o professor Munaro também. A gente agradece muito a contribuição do senhor e de todos vocês que participaram. Aos participantes, muito obrigado por terem ficado com a gente aí por quase 1h30 de palestra, que passou assim voando, porque o assunto é muito interessante. E a gente aproveita já para convidar vocês para participarem amanhã, né, Gilson? Amanhã, 22 de outubro, às 8h30 da manhã, nós temos uma mesa redonda com o tema Terra das Letras Mortas, Imprensa e Formação Regional Amazônica, com o professor Luiz Munaro, a professora Netília Seixas, o Maurício Elias e o Sandro Coferai. E logo em seguida, às 10h15, nós temos a segunda mesa redonda,
que será com o tema Novas Tendências na Análise da Imprensa Regional, com o professor Gilson Porto, a professora Leila, o professor Wilson e o professor Alexandre. Na parte da tarde, nós teremos os GTs com as apresentações de trabalho, que inclusive tem muitos participantes que vão apresentar, que acompanharam hoje a nossa abertura. Para finalizar, nós teremos uma reunião com os representantes da UCAR e uma palestra de encerramento, que terá como tema História e Crises, Reflexões, com a professora doutora Ana Regina Rego, lá da Universidade Federal do Piauí. Mais uma vez, boa noite a todos, obrigada, pessoal, e até amanhã, quando nós continuaremos com o nosso evento. Tchau, tchau.